Terceiro vídeo sobre justnaturalismo na antiguidade. Vamos lá. Vamos ver se a gente bate a meta, né? Nós reduzimos de 44 para 40 minutos, a meta era 20 para 25. Vamos ver se a gente consegue bater a meta hoje. De novo, essas quatro primeiras sessões são mais complexas, então é possível que estoure um pouquinho o tempo. Mas vamos lá. Justnaturalismo na antiguidade. A gente dividiu em blocos, então, vocês lembram que a gente colocou lá no finalzinho da segunda sessão uma reflexão sobre essas divisões históricas das teorias do direito e de como nós vamos enxergar a teoria do direito, né? Algumas delas têm um caráter mais filosófico, outras são já mais implicadas para a ciência, como a gente está vendo aí enquanto a gente estuda Kelsen nas aulas presenciais, nas sessões presenciais, né? Essas sessões aqui que a gente está analisando, elas são um pouquinho mais teóricas e um pouco mais abstratas, elas são muito mais filosóficas, na verdade, então por isso talvez a gente fique aí com uma impressão de que a gente está estudando mais filosofia do que teoria, mas por muito tempo o direito ele acabou pertencendo, ele acabou meio que incluído, imerso aí na experiência filosófica mesmo, tá? Hum. Então, como é que vai funcionar aqui? Basicamente, a gente tem como fundamento desse estudo toda a leitura da ética e da moral que vão influenciar o direito. Claro que a gente não vai ter aqui um super tempo para fazer análises profundas sobre a ética e moral, eu só vou fazer aqui as pinceladas necessárias para a gente chegar ao ponto que a gente quer chegar, que é um capítulo específico do Homo Sacer, que é a obra do Giorgio Agamben, né? Então nós vamos começar por aí. Então vamos lá, deixa eu mover aqui minha janelinha, né, para não ficar na frente do, do escrito, né? Então eu vou movendo a janela, nessa janelinha com o meu rosto ali para um lado e para o outro. E vamos começar estudando então o pensamento jurídico greco-romano. Claro, de novo, a gente não vai ter tempo, isso aqui na realidade seria mais atribuição da história do direito. A gente não tem tempo para ver tudo isso aqui, eu só estou trabalhando as bases necessárias para a gente chegar nas teorias contemporâneas que são o nosso objetivo. O que acontece? O pensamento jurídico greco-romano ele não é diferenciado num primeiro momento da própria experiência política entre os gregos e os romanos. E notem que eu pus greco-romano, mas elas são linhas de pensamento radicalmente distintas, mesmo depois da absorção de traços culturais dos gregos por Roma, a partir do momento em que Roma se move para o oeste e passa a se considerar, aspas, a tutora e protetora da cultura grega. Tá? Mesmo na época do Alto Império, quando a gente tem uma educação grega muito proeminente entre os romanos, ainda assim as diferenças culturais são bastante gritantes, principalmente no terreno jurídico, tá? Porque a mentalidade romana, a estrutura do latim e os traços culturais dos romanos são muito diferentes dos traços dos gregos. Tá? Apesar da gente achar que tem muita semelhança, na verdade são famílias culturais bem distintas, tá? Resguardados os aparentados, mas isso não vem ao caso agora, tá bom? Então, assim, o que acontece? Primeiro, a gente tem que levar em consideração que o pensamento grego ele serve em alguma medida, vou começar pelo pensamento grego, né? Ele serve em alguma medida como uma espécie de fundamento para as nossas discussões. E o problema central é que a mentalidade sobre o direito na República Grega ela é bem diferente. Aqui eu coloco República com letra maiúscula para remeter à República de Platão, que a gente analisa sob o filtro da epistemologia no futuro com mais detalhes, mas essa República Grega ela tem uma mentalidade um pouco distinta a respeito do que significa a constituição das suas relações jurídicas. Né? A gente pode pegar também as leis, né? tem vários textos que a gente pode visitar. Né? A República, né? Pode pegar tantos outros textos que têm uma influência ética bastante poderosa, mas em todos eles a gente vai começar a perceber, na realidade, que existe uma ligação profunda entre a figura do governante e a disposição do direito. E vocês vão me dizer assim, mas isso não é diferente do que a gente tem hoje, Rafa. Em termos, porque na verdade o grego ele entende, se nós entendemos hoje que a autoridade pública deve oferecer uma norma legitimada, seja ela, venha ela sob que formato vier, para que nós possamos ter as diretrizes e as prescrições, né, das nossas ações, entre os gregos isso estava muito mais concentrado na própria figura do governante. A figura governante, o laço governante legislador ele era indistinto, não é como hoje que a gente tem a partição de poderes, né? E mais do que isso, o próprio governante ele assumia uma posição muito diferente da do legislador contemporâneo. O legislador contemporâneo ele vê necessidades sociais e tenta atendê-las, né? Então, por exemplo, eu posso aprovar uma norma jurídica determinada que estabeleça limite de corte de certas árvores para a produção de madeira, né? Porque elas são árvores que são mais raras, ou que proíba completamente o corte de certas árvores para fazer madeira, para móveis, coisa do gênero. Tá? Tem coisas hoje em dia é proibido, né? Literalmente proibido você usar certas árvores aí para você poder produzir móveis.
Isso é uma resposta a uma necessidade, né? Na mentalidade grega, o legislador é aquele que coloca uma determinada verdade e expressa essa verdade por meio de uma diretriz que vem da autoridade pública. Então, aí já começa a ligação entre ética e direito, né, no sentido grego. Moral nós não vamos falar entre os gregos, mas a ética e o direito entre os gregos, ela começa exatamente porque o governante ele tem essa obrigação, essa responsabilidade de analisar como as coisas realmente são, e a partir do conhecimento que ele obtém, estabelecer as regras de funcionamento, que vão, aspas, né, regras de funcionamento, que vão encaixar cada indivíduo, cada realidade, cada aspecto da existência no seu próprio lugar. Como assim? O grego ele tinha, ele pensava sobretudo a partir de uma raiz ontológica, ou seja, a partir de uma dissecação da essência das coisas. Se conseguia atingir ou não, isso é outra história, mas ele estava sempre buscando a essência das coisas. E ao descobrir essa essência, o grego teria plenas condições de compreender como nós efetivamente nos expressamos e nos manifestamos no mundo. Em outras palavras, existe uma essência para cada ente vivo, cada ente existente, cada ente presente no mundo, e essa essência não é necessariamente atingível, mas ela se deixa entregar para o mundo através de certas manifestações. O problema central na cabeça do grego é quando existe um descompasso entre o comportamento humano e a relação essencial que informa tanto o ser humano quanto as coisas que o cercam, né? Na cabeça do grego, por exemplo, tomar ciência de alguma coisa ou conhecer alguma coisa significa começar a compreender de uma maneira mais próxima as suas qualidades essenciais, né? Eu falei no último vídeo, por exemplo, sobre as árvores que tem aqui na frente. Se eu não conheço o ciclo, por exemplo, em que uma jabuticabeira dá frutos, eu não vou poder obter os frutos dela e não vou poder planejar o consumo desses frutos, o uso desses frutos de uma maneira sábia e consciente. Eu preciso conhecer o ritmo dela, o ritmo do clima, eu preciso conhecer as minhas próprias necessidades a fundo para poder integrar esses elementos e fazer com que eles funcionem em conjunto. Tá? Então, o governante ele é tão mais responsável. O governante, como diz o Platão, ele tem que ter um domínio, um conhecimento muito grande do território que ele ocupa, da área que ele tem, dos vizinhos que ele tem, das capacidades do seu povo, das, das, das funções que cada ofício, cada trabalho vai exercer dentro de uma construção política mais ampla, dentro da República, nesse caso. E aí, com base nesse conhecimento, ele vai alinhar as coisas e vai encaixar cada indivíduo, cada realidade, cada atividade em um momento exato para obter os melhores frutos possíveis, né? Isso aí vai ingressar, eu não vou entrar nesses detalhes, mas ingressaria naquilo que o Platão chama de teoria das vocações, ingressaria em todo um enraizamento, toda uma série de elaborações posteriores que permitiriam a gente talvez compreender de uma maneira mais específica como uma república é construída a partir da própria virtude dos seus cidadãos e como ela alimenta essas virtudes também. Tá? Mas isso deixa de lado por enquanto. Desculpe, abriu aqui a página do Norton que está vencido. E aí ele fica abrindo, fica pipocando página de update, página disso, daquilo, daquilo outro. Mas enfim, eu preciso desinstalar esse Norton aí. E então o que acontece na realidade é que a gente tem dentro desse contexto específico um conjunto de relações jurídicas que são formuladas tentando alinhar o comportamento humano às qualidades essenciais das coisas que nos cercam. Tá? Então, por exemplo, um governante ele sabe exatamente quando fazer a guerra, ou ele deve saber quais são as condições ideais para fazer a guerra e quais os propósitos justos de uma guerra, né? Ele também sabe certamente quando obrigar um cidadão a fazer certas coisas ou quando não obrigar. E aí cada modo de governo que for escolhido, selecionado, vai ter um jeito diferente e momentos diferentes e razões diferentes para impor certas obrigações para prescrever certos comportamentos, tá? Então, assim, entre os gregos, isso significa basicamente que nós não temos tanto uma ideia de regramentos, né? Mas nós temos antes uma ligação entre duas grandes forças, uma chamada ethos e outra chamada nomos. O ethos, eu já falei para vocês, ele é um direcionamento, ele é o sentido que algo adota enquanto constitui sua história. O ethos é o caminho seguido por algo a partir de suas qualidades essenciais, que vão determinar, evidentemente, as suas possibilidades de construir esse curso. Tá? E o nomos é uma tentativa, o nomos na realidade é um olhar sobre uma construção social. O nomos, ele é basicamente a acomodação de uma margem de comportamentos normalizados ou normais dentro de uma dada sociedade. Perdão. Então, o nomos seria talvez o mais semelhante que nós temos à regra dentro do pensamento grego, e mesmo assim não é uma regra, né? Então, se, por exemplo,
Na realidade, o nomos ele emerge sobretudo do costume, né? Ele está muito ligado nesse sentido ao próprio ethos. Então, por exemplo, você pode ter como nomos numa determinada cidade grega que você faça a compra e a venda, e isso havia efetivamente, né? Que se faça a compra e venda de produtos na Ágora, né? Que era justamente o grande centro político da cidade. Ou que quando os jovens visitassem a Ágora, por exemplo, em Atenas, os pritanos saíssem do templo, né, do Pritaneu, que era o lugar em que eles ficavam, e fossem ensinar esses jovens a respeito da história religiosa e institucional de Atenas, né? Os pritanos eram como se fossem professores públicos, os anciãos iam morar no Pritaneu, e aí eles saíam e iam ensinar a juventude passava lá, eles iam lá pela Ágora mostrar as construções da Ágora e contar a história de Atenas, né? É, Então isso é nomos, né? Isso é digamos assim, o comportamento normal de um determinado meio. Ah, mas ninguém impunha regras ou oferecia diretrizes? Sim, havia oferta de diretrizes, decretos. Só que esses decretos e diretrizes, eles eram super específicos e eles apareciam em determinados momentos, né? E eles eram produto também de uma construção mais ampla de etos e nomos, né? Então tem todo esse contexto que está envolvido nessa história, tá? Então os gregos eles tinham essa mentalidade. Veja que já que a gente começa a entender melhor por que, que a gente não pode falar em uma definição universal de direito. Tá aí a definição dos gregos, que é bem mais ampla, que é bem mais complexa, né? E que diferencia muito da nossa. E como é que funcionava o pensamento romano? Vocês vejam que eu pus ali instituições de direito, né? Porque a gente tem essa mania de pensar que o direito romano era mais institucionalista. De fato, ele era um pouco. Ele tinha uma demarcação religiosa e institucional bastante forte, eu comentei com vocês. Mas não se trata só disso, tá? Não se trata só dessa demarcação institucional. O pensamento romano ele era mais fluido que o nosso. E veja, a gente também está falando sobre uma história do direito que aconteceu aí se a gente for levar em consideração todos os períodos da história de Roma, aconteceu por bem mais de 1000 anos, né? Se a gente for levar em consideração, por exemplo, a continuação do Império Bizantino, né? E mesmo sob condições, né, sob as condições de existência só do Império Romano do Ocidente, a gente também tem vários estágios, né? Se a gente for revisitar o reinado de Roma, e já dá mais de 1000 anos, né? A gente tem o reinado, tem a república, o Alto Império e o Baixo Império, né? Essa divisão de Alto Império e Baixo Império, ela é estabelecida pela crise do século III, que acontece em Roma, e que deteriora o poder dos imperadores e faz com que eles briguem ardorosamente. Eles primeiro deterioram o poder do Senado, depois deteriora o poder imperial, né? São dois estágios da história imperial que a gente chama de principado e dominato, né? O principado sendo o momento em que há um equilíbrio das relações entre imperadores e senadores, aquele negócio todo, e o dominato que começa a aparecer quando você começa a ver que os imperadores usam muito do poder militar deles para tentar comandar, começam a remover poder do Senado, né? Você começa a ter a guarda pretoriana como uma coluna política dentro de Roma, e tendo muita ingerência sobre os futuros imperadores que serão eleitos, e o império começa a se quebrar em pedaços, porque você vai ter generais que começam a surgir nas províncias, né, que são províncias ricas, e começam a se autoproclamar imperadores. Então não é incomum você ter disputas militares dentro do próprio território do império para manter ou para transformar as relações de poder. Então, assim, você tem variações imensas no que diz respeito à estrutura jurídica, né? Se no reinado ela era completamente ritualizada, exigindo sacrifícios para que temporadas de julgamentos começassem pelas mãos do próprio monarca, na república você vai ter os pretores, que já têm um comando bastante sólido a respeito dos julgamentos locais, enfim, e aí nesse caso os próprios pretores eles tinham como uma excepcionalidade colocar regras, né? Você vai ter, sobretudo da República para o Império, o florescimento da figura do jurisconsulto, que é basicamente esse estudioso, cientista do direito, por assim dizer, que vai aconselhar a autoridade quando a autoridade precisa resolver questões mais complexas, né, e que vai ter uma relevância muito grande também. Você vai ter, ao longo do Império, né, a questão do elastecimento do poder pretorial, né, que era a base de toda a relação imperial. Enfim, você tem aí vários momentos, né? Mas o que caracterizou a história do pensamento romano no que diz respeito às estruturas de direito? O pensamento romano ele é menos maleável que o pensamento grego. Ele é um pensamento muito mais prático e é um pensamento mais dirigido à solução de determinados problemas, à concretização de determinados fins. E um pouco por conta disso, ele acaba gerando teorias e acaba gerando hipóteses mais dirigidos para um determinado lugar de resolução. Só um pouquinho. Ai, desculpem.
Primeiro o Norton, agora o espirro, né? Enfim. E o fato é que você tem nesse contexto todo um alojamento do pensamento romano, sobretudo na questão da construção da carreira pública e na ordem específica dessa carreira pública, né? Em Roma você tinha esse cursus, né, que significava basicamente um caminho que uma pessoa tinha que seguir se ela quisesse seguir carreiras públicas, e eu comentei com vocês que geralmente começava com cargos baixos na estrutura religiosa de Roma para a pessoa ir aprendendo tudo que havia para aprender em termos institucionais e religiosos. Então ela começava lá, por exemplo, como assessora no templo de Júpiter, né, como auxiliar no templo de Júpiter, e ia crescendo dentro das escalas e escolhendo que carreiras públicas ela queria seguir, né, para entender as responsabilidades. Isso nos dá duas atribuições desse aspecto institucional, né? O direito romano é, em primeiro lugar, um direito bastante burocratizado, né? Ele envolve essa burocratização até por conta da extensão do império, principalmente, né, na época imperial. Isso já começa na República, né, que foi a época de maior expansionismo da história de Roma. E, em segundo lugar, existe ali um enraizamento religioso, um enraizamento da fé no que diz respeito à construção dessas instituições, que são basicamente instituições religiosas e profundamente ritualizadas. Vale ressaltar, contudo, que o direito romano também era bem mais maleável que o nosso, e a impressão que nós temos é uma impressão já modernizada, de que havia leis, regulamentações. Na realidade, ele era muito formulaico, tinha muitas fórmulas para seguir, era bastante ritualizado, mas permitia uma grande liberdade de decisão para as autoridades públicas, notadamente para os pretores. Tá? Bom, passar para cá agora. Essa imagenzinha que está aqui é a imagem do sacrifício de Ifigênia na praia de Aulis, tá? Só para vocês saberem, né? Quais são os fundamentos do justnaturalismo na antiguidade, então? Primeiro, a gente tem que levar em consideração que existe aqui uma ontologia do direito, ligada a uma ontologia da legitimação. Como eu falei para vocês antes, principalmente o pensamento grego está profundamente ligado à ideia de uma constituição essencial de certos comportamentos. Isso se traduz no direito por uma tentativa de descobrir a essência do comportamento humano e principalmente a essência da experiência jurídica. Né? E ao lado dela, nós começamos a constituir determinadas relações exatamente porque nós percebemos que o que existe de comum em todas essas experiências é uma demanda de legitimação de certas ações. Olhem agora, nessa semana eu vou ficar repetindo bastante o Kelsen só para a gente já conectar a matéria através desses vídeos também. Mas nessa semana que passou, a gente analisou nas sessões presenciais com mais cuidado o que o Kelsen lançava como pergunta base para o direito. E ele se pergunta muito, na realidade, a raiz dos questionamentos dele aparece, perdão, quando nós vamos nos perguntar a respeito, né, quando nós vamos fazer a colocação a respeito do porquê nós podemos influenciar e ter ingerência sobre as ações dos outros. Né? A base disso é legitimidade, certo? O direito ele se torna oficial. Lembrem da perguntinha que nós colocamos lá, a pergunta do salteador, né, como diz o Kelsen, e do poder do Estado. Se o assaltante vem e me dá uma ordem sob mira de arma, tipo, faça tal coisa, qual é a diferença dessa ordem para a ordem do Estado, que vem e me diz, pague o meu imposto, por exemplo, né? Existe uma diferença de legitimação, que torna a coação daquela pessoa que está com a arma na mão em coerção no Estado. O Estado ele tem razões fortes para fazer isso, e ele está legitimado na cabeça do Kelsen por procedimentos. Então esse é o problema que está na base do direito. O que me faz poder comandar os outros sem que eu seja apenas o agressor? Né? Então, para a gente entender a essência do direito, é preciso entender, em primeiro lugar, a essência da legitimação. Tá? E aí a gente inaugura a discussão sobre esse problema geral da legitimação. E na antiguidade, a legitimação era muito curiosa. Né? Se hoje nós temos legitimações procedimentais, né? Mais ou menos como o famoso livro da teoria sistêmica, a legitimação pelo procedimento, né? Que tem uma natureza um pouco diferente, a gente vai ver mais para frente. Né? Nós temos aqui um, um problema geral de legitimação que aparece ligado a essas duas grandes forças que são coroadas no pensamento romano, mas que de alguma maneira se esparramam por todas as sociedades da antiguidade. Um problema que é ao mesmo tempo institucional e religioso. Eu só consigo fazer a legitimação se eu começar a compreender que o ser humano ele só consegue integrar valor simbólico às relações que ele trava aqui a partir do momento em que ele começa a acreditar que elas estão sendo visitadas por energias que não são visíveis. Tá? Então, um primeiro momento, a gente coloca essas forças, como Jung colocaria, em uma separação de planos. Um plano sobrenatural, que eventualmente vai coincidir marginalmente com a metafísica, né?
e um plano que é o plano da vida concreta, o plano do mundo físico, né? Esse plano da nossa vida cotidiana, né? E aí nós estamos basicamente fundamentados e estabelecidos dentro dessa realidade porque essas forças externas vêm e visitam o nosso universo e preenchem de significado as coisas que nós fazemos, né? Dessa forma, por exemplo, a fundação de uma cidade é acreditada a um herói ou a um deus. O comando que um líder dá é acreditado a uma bênção que ele recebeu, né? Se parar para pensar, por exemplo, no Sérvio Túlio, que foi rei dos romanos, a lenda sobre o Sérvio Túlio fala que o Sérvio não tinha sangue real, mas ele foi criado no palácio, porque os servos que eram pais dele estavam no palácio e tal, daí ele foi recebido como filho, né, pelos monarcas de então, e diz que a rainha teria olhado para ele e teria visto, quando ele nasceu, uma auréola ao redor da cabeça dele. Teria dito, nossa, tem fogo ao redor da cabeça dessa criança, aí foi escolhida pelos deuses por um propósito maior. Então o moleque foi legitimado ali como um potencial futuro monarca. E agora ele está posicionado em um lugar central de legitimação. Então, a partir de agora, ele passa a assumir essa postura, esse posicionamento de importância dentro da vida política. Claro que a gente já imagina que essa história tenha sido contada depois que ele subiu ao poder, depois que ele foi beneficiado por razões tantas outras, né, mas está lá. Né? Ou a presença do rei Numa, né, que vem depois de Rômulo, né? A presença dele é consagrada e consolidada por uma suposta aparição de Rômulo para um senador. Que fala, olha, vocês têm que seguir com a vida, lembrem-se dos rituais religiosos e lembrem-se que vocês são guerreiros. Isso é uma forma de legitimação, um mito que vai trazer legitimação. Então, assim, essas forças legitimadoras elas estão trazendo essas energias de um outro lugar e depositando no nosso mundo. Né? São explicações sobre o porquê certas instituições e certas estruturas sociais, né, se a gente parar para pensar racionalmente, valem, são importantes e devem ser respeitadas. E na antiguidade a gente tem três grandes lugares de legitimação, né, três grandes ferramentas, né, de legitimação ou mecanismos legitimadores que vão nos permitir aí reforçar determinadas práticas jurídicas e políticas. E lógico, aí vai depender do que nós estamos tentando fazer. Né? Então a gente tem rituais, tem um tipo muito especial de ritual que é o ritual de sacrifício, né, que eu separei aqui, e tem o mito. Um ritual, ele tem uma serventia muito interessante que é devolver as coisas ao seu estado original. Então, um ritual de cura. O ritual ele serve também como uma espécie de memorial. Né? E aí ele traz a origem de uma cidade, a origem de uma relação, a origem de algo à tona para a gente devolver o sentido original das coisas. Por exemplo, as pessoas celebram aniversário de casamento, e bodas de algodão, bodas de estanho, bodas de diamante, bodas de ouro, bodas de prata. Para que serve isso? Serve para você relembrar o primeiro amor, né? O ritual religioso também fala isso, né? Então, quando você celebra, por exemplo, o memorial lá na Santa Ceia, né? Então, o primeiro amor por Deus, né? Quando as pessoas vão, por exemplo, nos terreiros e fazem a celebração de determinados rituais e partilham do alimento, aquele negócio. Partilhar do alimento já é sacrifício, mas celebram certos rituais, né? Com frutos, com mel, com, enfim, né? Com objetos que a natureza dá, né? É um retorno a um estado de saúde física e espiritual original, né? Então, tá aí, né? Tudo isso aparece na realidade como esse retorno à essência. Para que ele serve? Para revigorar a gente com motivação. Né? Então, revigora, no caso da política e do direito, revigora as instituições políticas e jurídicas com a energia original que elas traziam. Faz com que a crença nelas seja restaurada. Aí tem o sacrifício. O sacrifício ele já é um pouquinho mais complicado, porque ele pega algo que existe nesse mundo e entrega para a divindade. Ele faz com que algo que nós temos aqui seja comunicado para esse outro plano original. E essa comunicação serve para que a gente crie um canal de troca, né? Principalmente na mentalidade greco-romana, na mentalidade dos povos pré-cristãos, por assim dizer, né? Em termos temporais apenas, né? Mas das culturas pré-cristãs, elas basicamente o que elas faziam era tentar criar esse canal de comunicação de modo a elas receberem essas forças nas ações políticas e jurídicas implicadas em determinado momento. Então, por isso, sacrificar antes de julgar, para que o julgamento todo traga a sabedoria que está do outro lado. Por isso, sacrificar antes da batalha, para que a vitória aconteça. Por isso, sacrificar antes das decisões políticas mais importantes, para que o instrumento, para que o indivíduo que é ferramenta do processo político seja agora
consagrado e tenha em sua mente os processos dados por essa energia, tem acesso direto a essa energia, essa outra força, né, que é uma força que dá mais sabedoria, que dá uma elevação física, mental, espiritual para esse indivíduo. E por fim, o mito. O que o mito faz? O mito ele faz com que nós tenhamos o relato desse processo original que aconteceu e saibamos exatamente qual foi o primeiro momento de instituição de uma ferramenta ou uma instituição jurídica ou política. Geralmente jurídica no caso do mito, como a gente vai ver. Tá bom? Eu pus aqui o sacrifício da Ifigênia porque ele é justamente isso, é o sacrifício da Ifigênia que cobre os soldados, né, as forças gregas, de um sentimento de unidade e honra, para eles cumprirem um juramento que eles tinham feito indo lutar em Troia, né? E é o que faz com que os deuses ofereçam a possibilidade, Poseidon no caso, ofereça livre passagem para que eles atravessem o oceano e vão lutar contra a Troia. Beleza? Bom, aí a gente tem, dentro dessa questão, a gente tem que tentar entender por que a legitimação acontece dessa forma. E a gente só consegue compreender se a gente voltar para aquela relação costurada entre sujeito e objeto. Nós olhamos o mundo de uma certa forma. Eu tenho para mim, olha, se eu olho, por exemplo, as plantas que estão aqui no jardim do vizinho, né, no quintal do vizinho, elas não são, elas têm uma unidade, uma integridade próprias, e elas seguem, só seguem. Quanto a mim, eu tenho uma realidade dual em mim. Eu tenho uma dificuldade de compreender o mundo como uma unidade. Por isso, eu, enquanto ser humano, procuro sentido para as coisas. O sentido de crescimento e florescimento e de frutificação de uma árvore está dado pelos seus próprios processos. Eu não consigo encontrar sentido nos meus próprios processos por ser consciente da minha própria existência. Por isso eu estou bifurcado, eu estou quebrado em dois pedaços. Como Platão e Aristóteles já diziam, nós somos duais. Né? O Platão diria que nós somos como o carreiro, né? Eu pus aqui os dois, né, corcéis de Platão. Então tá ali, nós somos o carreiro puxando esses dois corcéis, né? Um tentando levar a gente para cima, para o plano das ideias, das virtudes e dos primeiros princípios, e o outro tentando descer para trazer a gente para os prazeres do mundo. E a nossa habilidade tem que ser, segundo Platão, a de conseguir conduzir esse carro de modo que ele tenha equilíbrio e não se destrua. Aristóteles, por seu turno, já vai falar de bios e zoé. E essa bifurcação que o Aristóteles coloca, ela é mais refinada, mais racional do que a que Platão nos põe. Ela vai dizer para nós que existe um tipo de vida que nós vivemos e que nos faz ser animais políticos, que é a vida bios. E essa vida bios, ela constitui a nossa capacidade de construir sentido para as nossas existências e para a nossa existência coletiva. Por isso ele chama isso de vida contemplativa. Ela aparece quando eu reflito sobre as forças que eu guardo para mim enquanto eu tento sobreviver e o que eu posso fazer delas. Né? Percebam, por exemplo, como é difícil continuar uma rotina sem você saber exatamente, sem você ter exatamente um objetivo maior no horizonte. Veja como é difícil. Por que é difícil? Porque você está ignorando esse lado bios de você mesmo. E sem ele, você fica desmotivado. O outro lado que você está aprendendo é o zoon, né? O lado zoé, como nós chamamos. Esse lado zoé é basicamente a vida que nós chamamos de vegetativa, é a vida que nos faz sobreviver, que nos faz atender a pequenos prazeres, suprir necessidades físicas, fisiológicas, né? E algumas necessidades mais minúsculazinhas da mente mesmo, né? Da nossa mente animal. Essa vida ela é cíclica, né? Ela é rotineira, e ela não necessariamente vai impor um sentido, um caminho, um ethos, portanto. Então nós somos duais. E aí quando a gente começa a perceber que nós estamos só sobrevivendo ou tentando acumular cada vez mais garantias para a sobrevivência no futuro, isso começa a mostrar que nós estamos muito conscientes de um potencial maior que temos e nós não exploramos esse potencial. E aí começa toda a saga da espécie humana, que fica nessa luta entre a sobrevivência e esse algo a mais. Né? Isso faz com que o sentido da política e do direito seja dado por essa realidade bios, por essa capacidade contemplativa que temos. Né? A estrutura, por exemplo, na cabeça do Aristóteles, a estrutura da vida política de uma determinada cidade-estado é dada quando essa cidade-estado pretende tornar os seus cidadãos mais virtuosos, ou seja, pegar essa capacidade contemplativa e fazer ela florescer e se tornar cada vez mais forte, cada vez mais influente, seja na vida individual, seja no campo da coletividade. E o direito também é assim, o direito ele não está ali para simplesmente suprir uma meta, ele está ali para coordenar esforços de modo que no futuro o espaço que é administrado por esse direito seja um espaço de maior virtude. Ele não é o espaço do homem mediano como a gente passa a pensar na modernidade, ao contrário, né? Ele não faz exigências excessivas,
mas ao mesmo tempo ele acena para realidades futuras melhores, maiores, mais elevadas. Ele acena para um perseguir aquele areté, o modelo ético que é colocado para nós como modelo de vida humana, né? Essa dualidade, ela traz esse conflito interno e a gente precisa resolvê-la. Então, em certa medida, o processo de legitimação aparece como uma espécie de solução para o problema da dualidade. Seria dizer basicamente, no direito, nós tomamos muitas medidas que são meramente indicadas para a sobrevivência e não transportam grandes exigências para um ser humano. Por outro lado, eu quero um ser humano mais virtuoso e quero alimentar essas solicitações cada vez mais. Esses elementos eles estão em contraposição uns com os outros. O que eu faço então? Eu legitimo a exigência. Percebem? Porque ao legitimar a exigência, eu estabilizo a vida social e posso fazer com que o ser humano que está envolvido naquilo ali melhore, posso adotar medidas de ingerência sobre a vida dele para ele melhorar. Isso tecnicamente traz essa restauração da dualidade que nos angustia tanto, né? Essa coisa da gente ter que sobreviver, mas querer algo mais que envolve também riscos. Isso faz com que a gente se reconcilie com a possibilidade de correr os riscos para crescer mais. Percebem? Às vezes mesmo arriscando a ideia de sobrevivência, como se diz por aí, né? Você quer só sobreviver ou quer viver mesmo, né? Se você quiser viver, você vai ter que correr riscos às vezes, percebem? Então faz com que a gente atinja essa medida de equilíbrio que o Platão colocava lá atrás. E aí nós temos dentro dessa realidade uma noção que é transplantada desses mundos, talvez, deixa eu mover aqui um pouquinho só, talvez para um cenário um pouco maior. Cenário esse que vai chegar até a modernidade, vai influenciar a Idade Média e vai chegar até a modernidade, né? E essa é a análise central que o Agamben coloca para a gente, né? Ele vai dizer para nós que existe um território sacrificial que precisa criar essa ligação entre a esfera pública e essa esfera sobrenatural, por assim dizer. E esse legado faz com que a gente comece a pensar nas grandes transições que nós passamos para poder construir um espaço de cidadania, um espaço que nós assim chamamos hoje civilizado, né? E ele vai dizer para nós o seguinte: a relação que havia entre esse universo sobrenatural e o universo natural, ela passa a ser na cabeça do homem medieval e moderno, principalmente do homem moderno. O homem medieval até nem tanto, né? Porque ele vai filtrar isso através da figura de Deus, mas na cabeça do homem moderno, como uma transição que sai desse estado bruto de natureza e ingressa nesse processo civilizatório. Só pegar a fórmula básica do Hobbes, né? Abandonamos um estado de guerra de todos contra todos, que é o estado natural do ser humano, egoísta, violento e combativo, e ingressamos num estado de sociedade, por um contrato social que harmoniza as relações entre nós. Certo? E aí o Agamben vai falar, agora essa dualidade é a dualidade natureza-cultura. E a dualidade natureza-cultura traz um aspecto interessante para nós, porque o Estado começa a definir exatamente os traços e desenhos fundamentais dessa cultura para nós. E quando ele faz isso, ele começa a cinzelar para nós também um modelo de vida que o posiciona diante dessa natureza brutal e feroz lá fora. E o Estado passa a ser o nosso protetor. Por conta disso, o Estado, né, eu coloquei ali no desde o poder do Estado, o Estado está nu diante da natureza, ele contra a natureza. Nós temos essa mediação. Só que quando o Estado começa a perceber que nós mesmos já não queremos mais a ingerência dele, o que o Estado começa a fazer? Ele pega a gente e remove da fórmula, da equação. E ele mostra para esse indivíduo que rompeu os laços, que rompeu o contrato social, o que espera por ele lá fora se ele não tiver as normas. Quantas vezes eu já escutei, por exemplo, né, quando eu digo assim a título jocoso e como exercício, a gente deveria suspender as normas. E alguém fala, mas que mundo seria esse que nós teríamos? Que selvageria seria essa? Isso é a mentalidade contratualista ativa. Quer dizer, sem regras, nós nos matamos todos uns aos outros. Não é bem assim que funciona, mas seria mais ou menos essa ideia que vinha implantada por essa hipótese, por esse mitologema da modernidade, né? O que ele faz? Se a gente pegar a estrutura do Lévi-Strauss e do Derrida, ele está repetindo a mesma fórmula da antiguidade. Há uma certa base, que é um escândalo, e esse escândalo que aparece no mito, eu tinha falado para vocês sobre a relação incestuosa, o canibalismo, ele deflagra um conjunto de relações que vão tentar reter esse comportamento absurdo que eu não quero. O Estado moderno é isso, o escândalo é o escândalo da violência de iguais, uns contra os outros. Então, o que ele faz? Ele retém, criando um ordenamento que impede a violência. Faz o Estado passar a monopolizar o uso da força, faz o Estado passar a monopolizar a tutela jurisdicional, que a gente vai voltar a ver em Kelsen agora, na próxima semana. Tá?
E aí o que acontece então? O Estado está nu para defender a gente da natureza. Mas quando eu desrespeito as regras, o Estado fala, então tá bom, então eu não te protejo mais com essas mesmas regras que você não quer. É mais ou menos como se o Estado sacrificasse esse indivíduo e alçasse esse indivíduo para esse outro plano, né? Lembrem-se que sacrificar significa alienar para a divindade. Lembrem do que eu coloquei. E o sacrifício ele é entendido dessa forma: é pegar um objeto de sacrifício, e entregar para esse aspecto divino. Isso faz com que ele possa ser destrutível, mas não possa passar por um novo sacrifício, porque esse novo sacrifício significaria reinserir esse objeto no contexto de vida humana. Lembrem do exemplo que o Agamben nos dá, né? Falando do general romano que vai ao campo de Marte e diz: olha, eu te entrego minha vida a Marte, eu entrego a vida dos meus soldados como sacrifício, dê-nos a vitória. Se não quiser, leva a vida mesmo, leva o nosso sangue como sacrifício. E aí eles voltam vivos e precisam passar por um ritual que reinstaura esses caras na vida cidadã de Roma, porque do contrário eles não existem mais juridicamente. Então é mais ou menos essa ideia. O ordenamento jurídico ele tem esse limite, e na modernidade esse limite é a condenação criminal. Está na cabeça. O mecanismo ele funciona da mesma maneira. Se você é condenado criminalmente, acabou o direito para você. Você não é mais protegido em nada pelo direito. É a famosa figura do outlaw, né? Do fora da lei lá dos filmes de faroeste. Né? Então o sujeito não respeita mais a lei e colocava uma carinha dele lá, né, naqueles cartazinhos de procurado, e colocava uma recompensa embaixo, vivo ou morto, né? Porque ele era um fora da lei. Então nada que fosse feito contra ele poderia ser palco ou base de punição para a pessoa que havia perpetrado, porque aquilo ali é só um corpo andando. Né? Então aí ele coloca essa ideia de que essas pessoas passam a ser matáveis, podem ser destruídas, mas não são sacrificáveis, não podem ser reinseridas no nosso ordenamento. Tá? E aí a gente chega então na ideia central do sacrifício e da sanção. Né? O que acaba acontecendo? Basicamente, a figura da pessoa que é criminalizada, que é condenada, ela é banida sem ser banida. Né? Assemelha-se muito nesse sentido, e aí entra esse mitologema, porque ele é um mitologema que aparece inscrito. Eu comentei com vocês uma fórmula da legislação da ripuária, né, que colocava lá, agora você é o cabeça de lobo e por isso está expulso. Né? Ela inscreve, digamos assim, esse mitologema, essas lendas, elas inscrevem esse elemento dentro da ordem jurídica. Uma pessoa que passa por determinado filtro de condenação, ela passa a não existir mais juridicamente para aquele espaço. Só que ela não tem para onde ir. Né? Ela não existe um lugar no mundo em que ela não vá ter algum agente da norma jurídica atuando sobre aquele território e sobre as pessoas com que ela convive. Né? Então ela não pode sair, ela fica sempre à margem desse mundo. Mais ou menos como o lobo que fica à margem das zonas de criação das ovelhas, entra lá e ataca, mata as ovelhas para pegar e comer. Né? Então, assim, é mais ou menos essa comparação, por isso ele vai utilizar essa questão do Vargus, né, ou cabeça de lobo, o lobisomem. Né, que é essa figura que vive como um animal às margens da sociedade, mas ao mesmo tempo vai se trajar com as peles de uma ovelha e vai viver na comunidade. E esse argumento passa inclusive a ser utilizado para que você para que você faça a criação de profiling dentro da tua sociedade. Porque aí você começa a identificar certas categorias de indivíduos como se lobos fossem, e começa a atuar com preconceito, mesmo eles sendo seus iguais, né? Porque, afinal das contas, somos todos iguais, e esse é o ponto central. Né? Então, você tenta criar um argumento para a desigualdade, aí você começa a criar práticas discriminatórias, começa a criar perfis individuais que vão condenar uma determinada pessoa. Lembrem lá daquela sentença, por exemplo, em que uma juíza, desafortunadamente, né, de uma maneira infeliz, bastante infeliz, me coloca que o indivíduo, por sua cor da pele, tinha comportamentos cabíveis a criminoso, né, e por isso só podia mesmo estar envolvido numa, numa, num conjunto ali, num grupo que estava cometendo crimes, né, que era natural a ele. Isso é uma forma de marginalização. Né? Então a gente pega ali e impõe essa pecha do cabeça de lobo sobre esse indivíduo, e agora a gente põe a marginalização. O marginalizado ele foi sacrificado, então eu posso operar violência contra ele. Ele é matável, só não é sacrificável para retornar ao seio protetivo do Estado. Pensem se não é isso que se faz, infelizmente, hoje com as pessoas que vão pagar uma pena depois de uma decisão judicial, ou até mesmo aquelas que são meramente acusadas, vejam bem. Nem transitou em julgado de sentença, nem foi a julgamento, a pessoa já passa a ser taxada de, aspas, criminosa. Né? E por isso já não merece mais acolhimento social. Né?
E aí a gente tem então a ideia dessa aniquilação individual que vai aparecer no cenário punitivo. Tá? Então a gente tem aqui um dos grandes legados dessa raiz justnaturalista. Ainda falei para vocês assim, justnaturalismo a gente tem que tomar muito cuidado, ele faz com que a gente olhe para aspectos muito virtuosos. Só que certas ferramentas, e vejam, não estou condenando o justnaturalismo, vocês sabem que eu sou um justnaturalista de carteirinha. Mas é preciso tomar cuidado com essas ferramentas em especial, porque a partir do momento que elas são recepcionadas, a gente começa a ver que elas também estão lidando com a natureza das relações de poder em seu estado mais bruto. E isso também significa que elas podem ter aquilo que nós chamamos de uma ambivalência. Então, mas qual é a solução que você vê então, Rafael? Simples. É só a gente olhar para os aspectos virtuosos e compreensivos do justnaturalismo, que demonstra que somos todos livres e iguais e que todos merecemos a proteção de um Estado que tenha sido construído, por exemplo. Todos merecemos um olhar solidário, todos merecemos um reabrigar e um reincorporar pessoas dentro da nossa realidade harmônica. Que crimes não são cometidos pela vontade livre e indistinta de um ser humano, mas que os crimes acabam acontecendo por conta de estruturas sociais, por conta de defectibilidade ética e dificuldades morais. Tá? Se a gente remove essa peça discriminatória do discurso, o justnaturalismo é restaurado. Aliás, a gente pode e vai discutir eventualmente a incoerência das aplicações mais brutais desse discurso e de suas deformações. E eu posso colocar aqui qual é o erro que existe aqui em termos teóricos. A noção sacrificial, ela legitima eticamente, ela fala nas sociedades contemporâneas do autossacrifício. Nunca do sacrifício do outro em nome de uma ordem maior. Isso não é uma relação jurídica e não é uma relação ética, é uma relação de poder. Eu tenho ingerência sobre o outro na medida em que eu trago um bem para o outro, e essa ingerência tem limites, ela é uma ingerência dialógica, ela nunca é imposta. Lembrem bem desse ponto. A partir do momento em que eu trabalho o sacrifício, como ele passa a ser trabalhado na modernidade, eu estou colocando uma imposição das relações de poder, eu saí do terreno ético e, por conta disso, eu estou eliminando a capacidade dialógica que tem que ser inerente ao meu meio. Esses três erros fazem com que algo que não é pertencente à prática justnaturalista original venha a ser incluído nessas práticas justnaturalistas de uma maneira disfarçada. Percebem? Então, esse olhar da punição ele não é propriamente um olhar justnaturalista, ele é um produto de uma má interpretação do justnaturalismo clássico. Esse seria o ponto central. Galera, é isso aí. Eu já devo ter estourado tempo de novo, mas pelo menos dessa vez eu consegui fechar aqui, eu acho que eu consegui fechar com um pouquinho menos de tempo. Então eu vou deixar para vocês esse vídeo também. Seguimos a partir de agora com o justnaturalismo medieval. E no próximo vídeo eu faço mais algumas observações sobre essa estrutura interna do justnaturalismo e como essas discussões são feitas. Lembre que a gente ainda vai voltar a esse tema no segundo bimestre, quando a gente falar do justnaturalismo contemporâneo, a partir do Foley e do Finis, tá? E aí a gente vai construir uma visão talvez mais clara do que é para nós hoje o justnaturalismo. Beleza, galera? É isso aí. Vamos conversando. Se tiverem dúvida, me procurem. Deus abençoe. Até mais.